Olá, então hoje eu vou falar um pouquinho do livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que é o livro da redação Amanhã da UERJ, né? Então, assim, esse livro, ele foi escrito em 1938, né? Faz parte aí do romance de 30, segunda geração modernista. Esses escritores, eles tinham como elementos, né, para os seus livros a denúncia, a crítica social, mesmo que escrevendo em norma culta da língua. Né? A linguagem ela era padrão, mas em denúncia. O Graciliano, no Vidas Secas, ele vai fazer o quê? Ele vai escrever a história de uma família miserável, retirante. E esse livro, ele tem assim várias peculiaridades. A que eu acho mais interessante é ter sido, acho que o único que ele escreveu em terceira pessoa, né? Ele escreve em terceira pessoa justamente por não ter condições do Fabiano, que é o personagem principal, aí o chefe da família, desenvolver a sua história, né? Ele é tido como ignorante mesmo. A pessoa ele é monossilábico, faz a sensação daquela pessoa que responde com grunhidos. Então, como ele seria, né, o narrador, personagem aí da história? Então, você tem um discurso indireto livre, porque tem as participações sim das personagens, mas ele é escrito em terceira pessoa, que não é característica principal do Graciliano. Então, isso é o que eu destaco como um possível tema para a redação, né, que é falar de analfabetismo, já que a gente tem um dado do IBGE de 2018, né, de 2019 não acabou, então não tem como a gente ter dado, que é o seguinte: 11,3 milhões de analfabetos entre 15 anos ou mais. Ou seja, de toda a população de 15 anos ou mais, nós temos 6,8% da população em situação de analfabetismo, né? Então, assim, é um tema um pouquinho fora da curva, porque como está falando de retirantes e de seca, o livro, eu acho que o que eu percebo é que as pessoas estão focando muito nisso, né? Na miséria, no Nordeste, movimento migratório e tudo, mas essa característica forte do Fabiano de não conseguir, né, se comunicar, eu acho um tema interessante para ser pontuado, já que a gente não conseguiu, né, a meta de correção aí de analfabetismo prometida, nós não conseguimos. Então, seria essa denúncia, né? Continuar a proposta aí do romance de 30 de fazer a denúncia. Então, esses são, assim, os bem que chamam atenção no livro. Mas pode ser uma coisa completamente criativa, porque o ano passado que caiu Dom Casmurro, foi uma pergunta, né? A UERJ, ela gosta de fazer uma pergunta e foi o seguinte: a verdade pode ser estabelecida com base em uma única perspectiva? Essa foi o tema do ano passado com o Dom Casmurro. Então, de repente, vai ser um tema assim só a partir do livro, né? Não que seja ali dentro pontual dentro do livro. A gente acha uma resposta dentro do livro. Então, assim, seria uma dica de prestar atenção que eu poderia dar. Então, além dessa característica de terceira pessoa, né, que como eu tinha falado não é uma característica do Graciliano, é um romance dividido em 13 capítulos independentes. E assim, isso é bem. Eu, como sou metódica, leio na ordem, mas você poderia mexer na ordem, não tem uma ordem. Então a gente vai chamar de romance fragmentado e cíclico, né? É como se do começo ao final pudesse voltar ao começo. É uma ideia assim, né, desse romance. E fragmentado justamente para ter essa sensação, né? Acho que ele busca essa sinestesia. A gente ao ler tem as sensações, né? Então fragmentado, temporal e espacial, né? Você não tem muita noção de tempo, é um tempo psicológico e nem de espaço, justamente porque as personagens vivem assim. As personagens não têm casa, né? As personagens elas estão aí no mundo, mas não tem aquele ponto seguro, né, de uma casa. Então, essa característica dos capítulos fragmentados é para a gente tentar sentir o que essas personagens estão sentindo de fato, né, na vida delas. E a gente consegue dividir em dois campos temáticos, né, cidade e campo,
esses personagens, acho que 2 capítulos só que eles aparecem na cidade, que é o capítulo festa e o capítulo cadeia, fica assim bem pontual, fica bem marcado, sabe? Fica bem diferenciado os capítulos, isso é interessante. E as duas características de zoomorfismo e de antropomorfismo, porque eles têm os personagens, né? O Fabiano, assim a Vitória, que é a esposa, e 2 filhos. Eles têm um papagaio, aparece na história, e a cadela, baleia, que é também assim super chamativo, porque eles estão no meio da seca e o nome da cadela é baleia, né, que remete a mar, a água, que é tudo que eles não têm ali no momento. Então já tem esse trabalho linguístico. E a cadela, ela é tratada como gente. E os pensamentos dela se tornam falas na história. E ela acaba sendo o personagem assim mais intelectualizado, poderíamos falar, né, assim. Então você tem aí o antropomorfismo, o animal, né, com características humanas, com pensamentos detalhados. O capítulo da morte dela é sofridíssimo, as crianças são super apegadas, o mais novo principalmente. O mais novo tem a vontade de que a cadela tenha admiração a ele. Então, assim, a cadela ela é super um personagem, né, assim mesmo, gente na história. E o zoomorfismo é muito pautado no Fabiano, né? Então, assim, eu não vou lembrar qual é o capítulo, mas tem uma passagem que o patrão, né, descreve os pés do Fabiano como cascos de cavalo. Então você vai vendo a todo momento essa como se fosse uma comparação, né, do Fabiano a esse mundo assim de animais. Lembra um pouco o naturalismo, né? Vai um pouco assim por esse caminho. Então você tem esse zoomorfismo também, que é a característica da seca, é a característica da miséria. A pessoa é tão miserável que passa por esses problemas, né? Assim, a pessoa não é ela 100%. Aquela família não vive como viveria em outras condições. Ali é uma condição não de vida, e sim de sobrevivência. Então, o Graciliano, ele tenta mostrar isso pra gente, né? Eles estão sobrevivendo. Eles começam retirantes mesmo, né? Fugindo aí da seca, acham uma fazenda, se instalam ali, os donos voltam, eles acabam se tornando empregados dessa fazenda, mas a seca também chega ali e eles saem de novo, né? Então tem esse movimento de chegadas e partidas que dá esse clima cíclico. É como se as pessoas não tivessem sossego mesmo, né? Essa é a característica. Nós temos bem pontuados a desumanização, né? A miséria gera isso, a seca gera isso. Então você vem também pontuado outras críticas que seriam o abandono político, né? Claro que a seca não tem como você prever, ah, eu quero que chova aqui, claro que não. Mas cadê as políticas públicas? É um lugar que passa por isso. Então você tem que fazer algumas coisas que as pessoas possam pelo menos viver ali naquele espaço, né? Então tem essa denúncia no livro, tem a denúncia dos próprios fazendeiros, né, do abuso dos fazendeiros aos seus empregados, como acaba acontecendo, né, com o Fabiano. E essa questão, né, do Fabiano não articular bem a fala me chama a atenção para essa coisa do analfabetismo, e pode aparecer uma outra coisa qualquer aí surpreendente também no meio do caminho, né? É bem possível. Essa fala do Fabiano é assim um contraponto também que eu consigo traçar, essa coisa dele quase um mutismo, né? Um personagem que não consegue desenvolver a fala, entra muito também assim, em espelho, né? Assim como os capítulos fragmentados, igual a vida deles, uma vida fragmentada, uma família que não consegue pensar em projetos, né? Pensar em progressão, pensar em evolução, é simplesmente como vai ser o nosso dia, né? Mas você não tem muita expectativa. Esse mutismo do Fabiano também lembra muito a esterilidade do solo, né? Então, assim, a fala dele, o próprio pensamento dele mesmo, o raciocínio, é estéril, assim como o solo da seca. Então, você vai tendo, assim, essas comparações, né? São coisas, assim, que me chamaram a atenção. É.
E é isso, né? Esses são os apontamentos assim, lembrando que não serão questões, né? Serão uma redação. Então, esses são os temas possíveis que eu enxergo assim. Claro que esses são os óbvios, né? Mas pode infinitas coisas aí de criatividade que a gente pode abordar a partir do Vidas Secas do Graciliano Ramos. Um beijo, boa prova amanhã.